Mas o Papa disse algo, eu acho que no primeiro discurso dele, que a gente precisa guardar bem. O Papa usou a expressão: nós estamos nas mãos de Deus, né? Então, o mundo inteiro, as lentes do mundo inteiro estavam voltadas, né, para aquela sacada, para aquele balcão, o balcão de São Pedro, porque almejávamos e queríamos ver o nosso Pai, né? Então, o sentimento de orfandade, mas ao mesmo tempo um paradoxo, né? Nós não estamos sozinhos, né? Deus não abandonou a igreja. Sim. Mas por alguns momentos, por alguns dias, né, nós estávamos sem um Pai visível, né? Sim. Porque o Papa é o Pai, né? É o nosso Pai. E nós temos, Pedro? Sim, e nós temos assim uma coisa curiosa para falar sobre a humanidade e como principalmente o nosso Ocidente, crendo ou não, né, na Igreja Católica, na figura do Papa, mas ainda assim o Papa traz a simbologia do grande Pai que cuida. E eu não falo, obviamente, em nenhum sentido esotérico ou coisa do tipo, mas de fato o vigário de Deus, o vigário de Cristo, que está conosco, que está no nosso lado. Essa fala dele, inclusive, inicialmente, é muito simbólica. Ele remonta Papa João Paulo II, São João Paulo II, numa fala parecida, em uma das cartas, onde São João Paulo II nos fala que nós estamos na mão de Deus, nós estamos nas mãos do Pai, e ele diz uma coisa muito interessante: não se preocupem. Nós não vamos, medo, né? não tenham medo, nós não vamos perder essa batalha. Obviamente eu não disse com essa palavra, mas é muito simbólico escutar isso de um Papa, diante de uma fase, tá, onde a mídia secular, eu acho que talvez nunca tenha se interessado tanto pela eleição do Papa, mas não de uma forma necessariamente boa. Mas, na verdade, para entender se o Papa ia ser de esquerda ou de direita, coisa desse tipo, e a gente sabe que a Igreja Católica não funciona assim. Não funciona dessa forma, não é isso. Então, nós, quando vimos o Papa surgir naquela porta, independentemente, nós brincamos assim, todos tiveram opiniões, né? Cada um que disse um Papa de preferência, uma ideia, ou talvez um segmento teológico de preferência, mas na hora que a gente escutou, na verdade, na hora que a gente viu a fumaça branca, naquele momento, temos um Pai. A gente não quer saber mais a opinião de ninguém, a gente quer saber quem é de fato, porque a gente já amava sem saber quem era. Isso é uma coisa interessante, que a Igreja Católica se une, independentemente de achismos, independentemente de apostas. Então, na hora que escutamos o Habemos Papa, mas a gente só ficou, beleza, nome. Meu Deus, maravilha. E quando veio o Leão XIV, aí surge, obviamente, na simbologia dos papas leões que a gente teve, uma grande curiosidade de saber o que ia acontecer, né? Padre, a gente... Papa Francisco nos deixa, ele no domingo de Páscoa, ele participa e nos deseja a paz, né? Ele vem dar a bênção e vem deixar a paz conosco. E parte para a casa do Pai. E uma simbologia gigantesca que aí vem Papa Leão XIV e nos traz a primeira palavra que ele diz, que ele deixa é a paz. A paz. O que a gente pode entender nessas palavras iniciais e o que o senhor viu também nesse intervalo, né, de Francisco para Leão? Eu vi um acento fortemente cristológico, né? Porque quem comunica essa paz? Né? O Papa ele é portador da paz, mas quem é a origem da paz? Né? É o próprio Cristo, o próprio Deus. É claro que o Santo Padre, né, o Papa Leão, trouxe uma breve meditação sobre a paz a partir de um compromisso social, né, que é o transbordamento dessa paz. Mas o Papa, a Igreja, sabemos que essa paz tem a origem, né, em Cristo. É Ele quem nos comunica a paz. E aí é muito interessante porque o Papa Leão, ele diz que continua aquela bênção que Francisco nos deixou naquele domingo da Páscoa. E aqui a gente vê a beleza de ser católico, né? Então, até as pessoas falam, né, é o sucessor de Francisco. Não, o Papa Leão não é sucessor. E já deixou claro que não vai ser Francisco. Assim como Francisco não foi de Bento, de Bento não foi de João Paulo. E Papa Leão XIV já deixa claro que não será um continuismo, necessariamente. Mas também não vai destruir o que foi feito. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer afirmações assim pontuais, né? É claro que existe uma proximidade de linha eclesiológica e isso não tem nenhum problema. Sim. Né? Mas aquilo que eu comecei dizendo aqui no podcast nesta noite, né? O mais importante é que nós compreendamos, né, qual é a missão do Papa. E a missão do Papa é nos confirmar na fé. Foi o que fez São Pedro e tantos outros papas, Bento XVI, São João Paulo II, o Papa Francisco, nos confirmar na fé. Isso aqui é o que é mais importante.
A personalidade de um papa, ela não está no centro da missão. A personalidade, cada papa tem a sua personalidade, né? Um mais recatado, outro mais expansivo, um mais próximo, outro mais, né, recolhido. Mas o mais importante é que a missão, né, o ministério de Pedro perpassou todos os papas e vai continuar perpassando aí no nosso querido Papa Leão XIV. Ele diz, e eu queria pegar esse trecho para a gente refletir, quando ele diz, essa é a paz do Cristo ressuscitado. Uma paz que desarma e uma paz desarmante para o mundo que a gente vive hoje. Da ostentação, da guerra, da arma, né? Então foi uma palavra muito forte, né? E, sem dúvida, o Papa vai ressurgir para nós e para toda a humanidade nesse momento, um Papa que busca o diálogo entre as nações para que não haja os morticínios absurdos que já aconteceram no passado e que o próprio Papa São João Paulo II fez parte do apaziguamento em uma época que a qualquer momento poderia acontecer. Nós vemos isso de novo, né, agora? Sim.